Hoje, quarta-feira, é dia de estreia aqui na Verde Vale. Nós temos a satisfação de ter mais um profissional participando do quadro Hábitos Saudáveis, o oftalmologista Alisson Kampmann, médico, vou passar um breve currículo aqui do Alisson, médico formado pela Faculdade de Medicina de Passo Fundo no ano de 2002, realizou especialização em oftalmologia no Hospital Evangélico de Curitiba e Hospital de Olhos, no Paraná, concluindo a mesma no início do ano de 2006. Titulado oftalmologista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, membro efetivo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. Iniciou suas atividades em Porto União em fevereiro de 2006 e em maio do ano passado inaugurou aqui próximo ao Grupo Verde Vale de Comunicação o Instituto de Olhos União na cidade de União da Vitória. O Alisson também é membro do corpo clínico do Hospital APMI desde 2006, do qual também foi diretor técnico por cerca de 10 anos. Dr. Alisson Kampmann, seja muito bem-vindo, muito boa tarde, obrigado, por fazer parte agora aqui dessa equipe, do quadro Hábitos Saudáveis. Tudo bem, Alisson? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvintes da Verde Vale. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. A gente poder esclarecer algumas dúvidas do público aí, que às vezes são dúvidas que não precisa de uma consulta. A gente pode resolver muitas coisas aqui no ar ou dar uma direção para o que a pessoa deve fazer. Então, eu agradeço o convite e estamos à disposição aí para os nossos ouvintes participarem. Que bacana, seja bem-vindo, Dr. Alisson Kampmann. Então agora você, ouvinte da Verde Vale, você também que acompanha no YouTube do jornal O Comércio, pode tirar aí a sua dúvida, fazer perguntas sobre oftalmologia, sobre a saúde dos seus olhos, sobre os problemas de visão. Então mande aí no 999 31 0008 ou então lá no nosso YouTube, na nossa live no YouTube do jornal O Comércio. Bom, o Dr. Alisson Kampmann é responsável técnico pelo Instituto de Olhos União, que fica aqui na Praça Coronel Amazonas e que foi inaugurado recentemente, trazendo inovação e qualidade nos serviços de oftalmologia em toda a nossa região. Doutor, inicialmente vamos falar um pouco sobre a clínica, a infraestrutura, os serviços que são oferecidos, o que os pacientes encontram aqui no Instituto de Olhos União. Então, Rafael, aqui no Instituto de Olhos União, a história começa quando eu vim para cá, lá em Porto União, quando eu montei meu consultório no ICC, no prédio comercial. Então havia 2 salas onde era meu consultório e eu sempre fui um entusiasta de investir em tecnologia, investir em equipamentos. Até que chegou um certo ponto onde a estrutura minha ficou pequena, ficou apertada, a gente evoluiu com bastantes aparelhos novos e eu precisava de um espaço maior. Sempre foi meu sonho fazer uma clínica grande, futuramente a gente vai oferecer mais serviços, com mais profissionais dentro da área da oftalmologia, em algumas subespecialidades mais específicas. E aí a gente acabou com o propósito de fazer essa clínica, e ali na clínica, além dos serviços de consultas oftalmológicas, a gente tem vários exames complementares dentro da oftalmologia. Então, alguns exames de retina, alguns exames para segmento anterior, avaliar a saúde ocular como um todo. Então a gente consegue, desde a parte da córnea, que é a parte anterior do nosso olho, até a parte da retina, que é a parte posterior, equipamentos que possam avaliar isso. As cirurgias a gente não tem condições de fazer na clínica ainda. A cirurgia tem que ser feita dentro de um hospital, então uma estrutura um pouquinho mais complexa, que exige uma demanda um pouco maior, assim, mais profissionais envolvidos. Então as cirurgias eu continuo fazendo na PMI e algumas cirurgias mais complexas um pouquinho eu vou a Curitiba para operar no Hospital de Olhos. Aqui em União da Vitória se faz cirurgias oftalmológicas, a gente vai falar sobre isso num outro programa, A gente vai ter muitos assuntos para tratar ao longo das participações do Dr. Alisson. Mas além do serviço de oftalmologia, existem outras especialidades que são oferecidas no Instituto, doutor? Junto comigo trabalha o Dr. Leandro Matiola, ele é otorrino. Então, desde que ele veio para a cidade, eu já estava aqui há cerca de 1 ano e pouco, 2 anos quando ele veio. E a gente trabalhou junto, continuamos juntos, a gente tem uma parceria legal ali.
e a gente oferece esse serviço de otorrino junto na clínica. Ô doutor, cirurgias ainda não é possível fazer ali no Instituto, mas quais são os procedimentos mais complexos realizados? Então, assim, ó, a gente faz, além das consultas, como eu mencionei, os exames pré-operatórios, que são necessários para uma cirurgia, como se fosse, digamos assim, uma cirurgia de catarata. A gente precisa avaliar qual é a saúde do olho, da córnea, saber o grau da lente que vai ser implantada. Essa lente que a gente vai implantar numa cirurgia de catarata, a gente consegue corrigir o grau que a pessoa tem para não usar óculos depois. Então, a gente consegue, através desses exames feitos na clínica, saber isso. Há o exame de tomografia de retina também, para avaliar a retina em algumas doenças como diabetes, degeneração macular relacionada à idade, exames para avaliar se o paciente tem ceratocone, laser, também eu tenho o laser chamado IAG laser, onde é feita a limpeza da lente no pós-operatório de cirurgia de catarata. Algumas vezes essa lente, uma membraninha que tem atrás da lente, ela pode ficar opaca e aí precisa fazer essa limpeza, e a gente tem o aparelho a laser para fazer essa limpeza também. Tem bastante tecnologia, né, doutor? A gente esteve lá no passado na inauguração, né, do Instituto de Olhos União e percebeu ali, claro, nós não temos conhecimento técnico, né, mas são muitos aparelhos que estão ali disponíveis e aparelhos de última geração, né? E aí pergunto, doutor, dentro disso, em outras áreas da medicina, vamos citar a cardiologia, por exemplo, né? A gente faz exames preventivos, né? Os chamados check-ups. Na oftalmologia também é recomendável fazer exames periodicamente, né? Existem problemas que eles podem ser silenciosos? Sim, é essencial fazer exame preventivo. Eu acho assim que toda a área da medicina, uma hora é necessário fazer um exame preventivo. E nos olhos não é diferente, e até há uma certa frequência para isso. Se a pessoa usa óculos, ela deve pelo menos uma vez por ano fazer uma revisão para avaliar o grau, para ver se houve mudança. E após os 40 anos, é necessário fazer a cada 2 anos, pelo menos, caso não tenha nenhuma outra doença junto, porque ali a gente pode avaliar a saúde dos olhos. Existe uma doença chamada glaucoma, que é uma doença silenciosa que pode levar à cegueira, e algumas vezes a pessoa só vai descobrir que tem o glaucoma quando já está quase cega, e é uma cegueira irreversível. Então, se a gente diagnosticar cedo, a gente pode tratar doenças de retina, como a degeneração macular relacionada à idade, então o envelhecimento da retina, que se a gente detectar numa fase precoce, também tem como retardar o desenvolvimento dessa doença. Então são várias doenças assim que realmente a prevenção vai trazer uma vida futura mais saudável para a visão. Ô doutor, quais são os casos mais comuns de cegueira, né, que poderiam ser evitados? Né, que fazendo esses exames que você citou, fazendo essa prevenção, eles poderiam ter sido evitados? Então assim, a gente vamos classificar a cegueira em cegueira reversível e cegueira irreversível. A cegueira reversível é aquela que com algum procedimento a gente consegue devolver a visão ao paciente. E a irreversível é aquela que o paciente perdeu a visão de uma forma que não há tratamento. Nas cegueiras reversíveis, a causa mais comum é a catarata. E a catarata, uma cirurgia pode devolver a visão, o paciente, se tiver um olho saudável, volta a enxergar 100%. Nas irreversíveis, que aqui entra essa parte da prevenção, temos assim o glaucoma, como eu citei, então é uma doença silenciosa, onde a pessoa vai perdendo o campo de visão, porque a pressão do olho está alta, e essa pressão alta, ela muitas vezes não dá nenhum outro sintoma. E a pessoa só vai descobrir que tem a pressão alta numa consulta de rotina, onde toda consulta de rotina a gente faz a avaliação da pressão intraocular. E caso seja detectado num estágio precoce, a gente vai tratar e essa pessoa não vai ter a perda da visão pelo glaucoma. A degeneração macular relacionada à idade. Também hoje as pessoas estão vivendo mais. Sim. Então, assim, como ela é relacionada à idade, está aumentando muito os casos dessa doença. E também uma doença onde a gente detectando num estágio precoce, orientando o paciente sobre os efeitos e sobre a evolução da doença, o paciente mesmo consegue identificar quando há uma mudança na visão, e o tratamento precoce pode devolver a visão, ou pelo menos fazer com que essa visão não vá piorando. Então, eu acho que as duas principais hoje doenças que a gente pode evitar seria o glaucoma e a degeneração relacionada à idade. E outra também é o diabetes, né? Então o diabetes é uma doença que causa alterações nos olhos, ele faz alguns sangramentos na retina e ele começa com poucos sangramentos. E detectado no estágio precoce, a gente consegue tratar esses sangramentos para que não evoluam. Algumas vezes o paciente não cuida, não vai fazendo as consultas rotineiramente,
e chega num estágio muito avançado, e também o diabetes é um caso que pode levar à cegueira. Muito bom. São situações importantes. A diabetes, ela, se não tratada, né, ela pode trazer consequências até graves, né, para a questão dos olhos. O doutor citou a pressão ocular, né, doutor? Tem alguma relação com a pressão arterial? Tem alguma, né, algo parecido? Como é que se afere a pressão dos olhos, doutor? Não, a pressão arterial, ela é uma pressão pela contração e dilatação do coração. Então, ela tem uma pressão sistólica e uma pressão diastólica. Por isso que a gente mede duas. Digamos, uma normal, 12/8, né? Sim. No olho é uma pressão fixa. O nosso olho produz um líquido chamado humor aquoso. Esse líquido ele é constantemente produzido e constantemente drenado. Se a gente tiver algum problema no aumento da produção do líquido ou na dificuldade da drenagem do líquido, a gente vai ter um aumento da pressão. No consultório a gente tem alguns aparelhos específicos para fazer essa medida. Então, assim, existem alguns tipos de aparelhos. O que a gente usa no consultório de rotina é um aparelho de sopro, que ele faz uma triagem, ele tem uma medida bem próxima do correto, mas algumas vezes não é 100%. Caso tenha alguma alteração nessa triagem, isso a gente faz para todos os pacientes que vão numa consulta de rotina, a gente faz a medida dentro do consultório com um aparelho mais específico e ali a gente tem a medida da pressão intraocular. Caso essa medida esteja alterada, a gente vai ter que fazer mais alguns exames para confirmar, para ver se realmente essa pessoa tem um glaucoma, se é necessário tratar e fazer o acompanhamento necessário. Ela é medida em números? Como é que é feita essa medição, doutor? Isso. Então, assim, o que é o normal? O normal fica entre 8 e 20 milímetros de mercúrio. Essa é a medida. Então, a gente tem uma medida só, diferente da do coração, que você vai 12/8, então, assim, você vai ter 12 milímetros de mercúrio de pressão. Está normal. Está normal. De 8 a 20 é normal. A Marlene, a nossa ouvinte, está dizendo: boa tarde, tudo bem? Somos muito gratos ao doutor, pois minha mãe era tratada por outro oftalmologista e ele já estava encaminhando ela para a cirurgia de catarata. Aí procuramos uma segunda opinião, no caso do doutor Alisson. Ela é cardíaca, nos preocupamos, ele descartou a cirurgia por enquanto. Gratidão, doutor. Acontece muito, doutor, de a pessoa ir pegar uma segunda opinião e você diagnosticar que não é caso de cirurgia, talvez pela gravidade do problema, mas também por ser uma pessoa já, um paciente mais idoso, né, que talvez não fosse suportar uma cirurgia. Como é que funciona essa questão, doutor? Assim, a cirurgia de catarata, digamos assim, a pessoa tem catarata, ela pode ter a indicação de fazer a cirurgia. A gente pensando apenas no olho, na visão, é uma coisa, mas a gente pensando no paciente como um todo, aí entra as características do paciente. Geralmente quem tem catarata é um paciente mais idoso, é o mais comum, então muitas vezes pacientes cardiopatas, pacientes diabéticos, pacientes com alguns problemas de saúde e às vezes uma catarata pequena. Eu sempre falo para o paciente assim: você tem uma catarata grande, digamos, não consigo passar na carteira de motorista, você tem uma indicação de cirurgia, não tem muito o que fazer. O paciente tem uma catarata pequena, mas tem uma visão ainda satisfatória, consegue dirigir, consegue fazer suas atividades normalmente, eu deixo para o paciente escolher. Eu explico para ele que aquilo é o máximo que ele consegue enxergar e se ele quiser operar, temos tecnologia para operar. Se ele não quiser operar, quiser aguardar, vamos monitorando, vamos fazendo consultas a cada 6 meses ou uma vez por ano e vamos vendo a evolução dessa catarata. Vai chegar uma hora que ela vai evoluir a ponto de ter que operar. E claro, ver as características do paciente. Tem paciente que às vezes a melhora, pode além da catarata ter algum outro problema, e a gente sabe que a melhora vai ser tão insignificante depois de uma cirurgia de catarata, e os riscos são maiores, sempre a gente tem que colocar numa balança. Quais são os riscos da cirurgia e quais são os benefícios que essa cirurgia vai trazer. Então a gente pesa e decide junto com o paciente o que seria melhor para ele. Muito bem, 12h44, tem uma pergunta aqui da Camila, a nossa ouvinte, doutor. O meu nome é Camila, meu filho de 2 anos tem o canal lacrimal fechado. Ela gostaria de saber se a cirurgia para abrir o canal lacrimal é tranquila de fazer nessa idade, né? Numa criança de 2 anos, doutor. Sim, é uma cirurgia relativamente tranquila. O paciente, claro, numa idade dessa precisa passar por uma anestesia geral, mas hoje a anestesia geral ela é uma anestesia também extremamente segura. E abrindo o canal lacrimal vai funcionar normalmente. Aí tem que fazer uma avaliação para ver se simplesmente abre o canal lacrimal ou algumas vezes tem que deixar uma sonda de silicone para formar o canal novamente
e retira essa sonda após alguns meses. A cirurgia, o pós-cirúrgico, doutor, essa eu acho que é o grande receio, né, das pessoas quando se fala em cirurgia. Nesse caso, o pós-cirúrgico, como que ele é? Super tranquilo. A hora que a criança acordar da cirurgia, não tem problema nenhum. Se ficar essa sonda de silicone, ela fica por dentro do nariz. Às vezes fica só a pontinha para fora ali assim e não tem problema nenhum quanto a isso. É super tranquilo essa cirurgia. Legal, pessoal aqui, o Jess que está na live aqui, né, no YouTube, a Daniele Kampmann, que é a esposa do Dr. Alisson, um abraço para a Dani, a Lilian Nunes também mandando aqui o seu boa tarde, né, o pessoal conhecido aí, a Cris Polatti, o Marcelo Dalbó, muito esclarecedora a entrevista. Obrigado, o pessoal que está acompanhando também da nossa live. Boa tarde, tenho muita coceira no olho, parece que tem areia. Esses dias atrás amanheceu todo inchado. Já fui no oftalmologista e ele disse que não tem nada. Qual é a recomendação nesses casos, doutor? O ideal seria fazer um exame, né? Ver o que está acontecendo. Isso, então assim, a coceira ela pode ser causada não só por alergia, pode ser às vezes uma infecção nos cílios, pode ser uma blefarite. Então a gente tem que ver o que realmente está acontecendo para colocar o tratamento adequado. Lembrando que coçar os olhos faz mal. Coçar os olhos pode levar, principalmente na criança e no adolescente, pode levar durante a idade adulta a ter uma doença chamada ceratocone. Ceratocone. Então, se eu puder dar uma dica hoje, a dica do dia vai ser: não coce os olhos. Nós tínhamos conversado sobre isso, né, antes da entrevista hoje, que seria um dos assuntos que a gente tocaria aqui na entrevista, né? O ato de coçar os olhos, né? Por mais que aquela coceira esteja te incomodando, pode ter consequências, né, doutor? O ceratocone é algo grave, ou ele pode se transformar em algo grave, ou como é que é o tratamento, doutor? Sim, o ceratocone ele é uma deformidade da córnea, muito relacionado a crianças ou adolescentes que têm alergia e coçam. E coçam os olhos. Então, o ato de coçar o olho vai fazer essa deformidade. E isso daí, num ceratocone avançado, chega aí a casos de transplante de córnea. Então, os maiores casos de transplante de córnea hoje são relacionados ao ceratocone. Ele tem vários estágios, tem estágios iniciais, estágios subclínicos, que a gente chama que é aquele ceratocone que acabou não desenvolvendo completamente, mas poderia desenvolver. Até uma cirurgia pode vir a desenvolver um ceratocone. E tem casos avançados onde é necessário fazer cirurgias. Então, dentro das cirurgias, a gente tem algumas cirurgias onde a gente consegue parar a evolução do ceratocone, algumas onde a gente consegue melhorar um pouco a visão, porque a visão fica comprometida, e no caso mais extremo, o caso do transplante de córnea, onde seria a única maneira de devolver uma visão satisfatória para o paciente. Meio-dia, 48 minutos. A nossa ouvinte, a Janete, está dizendo aqui, boa tarde, eu tenho catarata, estou com catarata, né? Fui fazer a cirurgia e não pude fazer porque deu deslocamento crônico de retina. Doutor, quem tem deslocamento crônico de retina não pode fazer cirurgia de catarata? Então assim, a gente divide o olho em segmento anterior e posterior. A catarata está no segmento anterior, a retina está no segmento posterior. A retina, ela descolada, é uma emergência médica. Ela precisa ser realizada cirurgia para colocar a retina no lugar o mais rápido possível. O mais rápido que eu digo, ela diz que está enxergando tudo preto, né? O mais rápido que eu digo, às vezes, é no outro dia, ou durante a primeira semana, ou no máximo durante o primeiro mês. A partir do momento que a retina ela está com um descolamento crônico, que ela já perdeu a capacidade dela de enxergar, não adianta você tirar a catarata, porque quem faz a imagem é a retina. Então, você deixa livre para que a retina enxergue, mas ela não tem funcionalidade. Então, você está passando por um procedimento que não vai resolver em nada. Então, a sugestão para a nossa ouvinte é fazer a colocação da retina no lugar o mais rápido possível. Aí assim, se passou muito tempo, há uma contraindicação porque a retina não cola mais. Então, se só uma avaliação mesmo, aí talvez até um exame de ecografia para saber qual a mobilidade da retina, para poder responder se há viabilidade de fazer uma cirurgia e colocar a retina no lugar novamente, ou se realmente é uma retina que não tem mais viabilidade. Muito bem, a nossa ouvinte, a Linda, está perguntando aqui, quem teve toxoplasmose, é isso? Toxoplasmose. Bom, faltou então a palavra completa aqui, né? Toxoplasmose, se fazer cirurgia volta à visão, doutor? Não, a toxoplasmose, ela é uma cicatriz que fica na retina. Então, dependendo aonde essa cicatriz ficar, isso daí eu brinco com os pacientes assim, de uma maneira que assim, é uma loteria, ao contrário. Então, assim, se você teve o azar
dessa cicatriz ficar bem no centro da visão, você vai perder o centro da visão. Você vai enxergar a visão periférica. Se você tem essa cicatriz numa região periférica, você continua enxergando normalmente. Mas não há hoje cirurgia para remover essa cicatriz. Essa cicatriz está na retina, como a gente comentou, a retina perdeu a viabilidade ali onde ela deixou a cicatriz e houve a perda da visão naquela região. Muito bem, 12h50. Tem mais perguntas de ouvintes aqui. Ó. Boa tarde, se possível o doutor falar sobre estrabismo e cirurgia em criança, né, doutor? Criança que sofre de estrabismo, é possível fazer cirurgia para correção? Sim, o estrabismo, ele tem alguns tipos de estrabismo. Alguns que são corrigidos apenas com óculos, a gente consegue colocar o olho no lugar com o uso de óculos, e alguns que não, são indicações de cirurgia. A criança, o desenvolvimento da visão da criança vai mais ou menos até uns 6, 7 anos de idade. Então a gente tem que corrigir a criança o quanto antes. E a visão binocular precisa que os dois olhos enxerguem ao mesmo tempo para o mesmo lugar. Então uma criança que tem estrabismo, ela não está enxergando com um dos olhos, aquele olho que está torto, o cérebro está suprimindo a imagem. Então, assim, o quanto antes conseguir colocar o olho no lugar, fazer a cirurgia do estrabismo, melhor vai ser para o desenvolvimento visual da criança. Então, assim, às vezes, antigamente fala assim, não, vamos esperar a criança crescer para fazer a cirurgia muito cedo. Não, hoje não, vamos fazer a cirurgia o quanto antes. Boa tarde, Rafael e doutor. A Fran Soares pergunta, meu olho às vezes treme, o que seria? Ela diz que não sente dor. É como se fosse um espasmo, né, doutor? A gente tem isso nos músculos também. Pode ser algo preocupante ou não, doutora? Na grande maioria das vezes isso é relacionado a estresse. Então, a dormir mal, ao estresse do dia a dia, algum problema que esteja passando na vida, também pode ser um excesso de café. O ideal, sim, é fazer uma avaliação para a gente descartar outras doenças oculares, mas o mais comum seria relacionado a estresse e ansiedade. Muito bem, a Fernanda, eu fiz cirurgia de catarata e agora vou ter que fazer laser porque ainda tem. Acontece, doutor, da pessoa depois de fazer a cirurgia de catarata precisar de um tratamento complementar, digamos assim? Na verdade, assim, a catarata não volta. Foi operado, foi retirado a catarata e foi implantada uma lente. Essa lente ela é implantada numa estrutura chamada saco capsular. Esse saco capsular é uma cápsula que vai segurar a lente dentro do olho. Com o passar do tempo, essa cápsula começa a ficar fibrosada e ela fica um pouco opaca, como se tivesse voltado a catarata. O procedimento a laser é extremamente fácil e rápido de fazer. Um dos equipamentos que eu falei ali que a gente tem na clínica para fazer o laser se chama YAG Laser. É um procedimento, se for fazer os dois olhos, de cerca de 10 minutos e super tranquilo. Muito bem, boa tarde, Peruzzi, doutor Alisson, também sou fã desse garoto. Eu não tenho problema de visão ainda, mas a minha filha e minha neta são pacientes dele, gratidão. Esse é um dos colegas de caminhada que eu tenho orgulho de indicar. A Madá, nosso ouvinte aqui, o doutor certamente conhece, né, a Madá. Ela sempre participa aqui do Hábitos Saudáveis, né, com o doutor Ricardo, o doutor Lucas e agora também com o doutor Alisson Kampmann. Doutor, eu amputei uma perna acima do joelho. Bom, aqui já é uma pergunta para o doutor Lucas que vem sexta-feira, tá bom? Eu vou guardar aqui a pergunta para o doutor Lucas na sexta. Boa tarde, tem tratamento para glaucoma? Eu me trato no Hospital do Olho em Campo Largo. Posso fazer o tratamento aqui? Já fiz cirurgia, não resolveu. Tem perigo de passar para outra vista, para outro olho? O paciente, a nossa ouvinte aqui, a Maricides, que perdeu uma visão, doutor, por conta do glaucoma e ela faz tratamento para o outro olho, em Campo Largo. É possível fazer o tratamento aqui? Sim, o tratamento clínico do glaucoma, se a gente tiver com ele bem controlado, a gente consegue fazer aqui. O tratamento, algumas vezes, do glaucoma pode ser cirúrgico. Nós não temos nenhum especialista em cirurgia de glaucoma aqui na cidade. Eu não sou especialista nessa parte, não faço esse tipo de cirurgia. E algumas vezes eu preciso encaminhar para algum colega para fora, ou para um centro maior, Curitiba, Joinville, ou Campo Largo mesmo, que é o que atende a nossa região. Essa visão que houve a perda da visão pelo glaucoma, como eu comentei anteriormente, o glaucoma é uma doença que lhe deixa uma cegueira irreversível. Então aquilo que perdeu, infelizmente, a gente não tem como recuperar. Às vezes pode recuperar pouca coisa da visão, sim, mas não vai ter uma visão recuperável satisfatória. E o outro olho tem que controlar, não é que passe para o outro olho. Geneticamente, os olhos nasceram juntos, têm estruturas parecidas. Então, se tem em um olho, tem muita chance de ter no outro. E aí o tratamento, a prevenção e o acompanhamento, para ver se essa pressão está controlada, se os exames demonstram que não há evolução da doença, a gente consegue fazer aqui.
Legal, um abraço para Isa Kampmann também, que está na live aqui, que é filha do Dr. Alisson, né? Pessoal acompanhando aí. Doutor, me ajude aqui com o termo. Olá, bom dia. A Eleni está perguntando, tem o pterígio, é isso? Isso, pterígio. Pterígio. Precisa operar, doutor? Depende do tamanho do pterígio, depende do quanto ele te incomoda. Então, assim, o pterígio, ele pode evoluir até atingir o centro da visão, e aí haver uma perda da visão, que deve ser removido. Se ele é um pterígio que inflama com frequência, é um pterígio grande, ele tem uma indicação cirúrgica. Se ele é um pterígio pequenininho, que é controlável com colírios, com lubrificante, muitas das vezes não tem necessidade de operar. Depende do tamanho, né? Depende do tamanho. Do tamanho do problema. Do incômodo. Depende do incômodo. Boa tarde, o meu olho coça muito e quando coça arde muito. O que eu devo fazer? Tira o hábito de coçar, né? Porque o doutor já falou aqui que pode trazer outras consequências, né? Para a tua visão, para o teu olho. Mas vamos de novo, doutor, fazer essa indicação aí para nossa querida ouvinte, a Maria Helena Borges, que diz que coça muito e quando coça arde o olho também. Então, Maria, assim, ó, não é normal coçar. Se está coçando é porque tem alguma coisa. E aí a gente tem que descobrir o que é que está fazendo essa coceira. Se é uma alergia, se é uma inflamação, se é uma infecção nos olhos. E aí, detectado qual é a origem da coceira, a gente vai tratar especificamente a coceira. E, novamente falando, coçar não faz bem aos olhos. O Chico Geuchá, que abraço para o Chico, está perguntando aqui na live, ó, boa tarde, como estão os avanços, doutor, no tratamento da degeneração macular? Então, a degeneração macular, hoje a gente, numa fase mais precoce, a gente inicia o tratamento com algumas vitaminas. As vitaminas, existem alguns estudos de quais vitaminas que são colocadas no complexo, é um complexo de vitaminas, tão bem avançadas, mas eles conseguem segurar um pouquinho o avanço da doença. Num caso mais avançado, a gente precisa fazer algumas injeções intraoculares, que também consegue segurar bastante o avanço dessa doença. E os estudos, fora do Brasil, inclusive, estão bem avançados a ponto de, no futuro, acho que não muito longo, conseguir devolver a visão daquelas pessoas que perderam a visão. Então, hoje, com o implante de células-tronco, aí há uma luz lá no futuro de devolver a visão. A Ana Kampmann está dizendo aqui, sou suspeita, mas é o melhor oftalmo. Valeu, Ana. Abraço aí para você também. Boa tarde, doutor, você lembra de todos os pacientes que você já operou? Não tem como, né? Impossível, mas tem mais de 1000 cirurgias de catarata. Nossa, então não tem como. É muita coisa. Boa tarde, sou grata ao doutor Alisson por ter feito a cirurgia de catarata, as duas, visão da Dona Maria e a Cláudia, no interior de Cruz Machado. Gratidão, abraço aí para o doutor. Valeu, obrigado pela participação e pelo relato. Boa tarde, tenho síndrome do olho seco. Como tratar, doutor? O nosso ouvinte aqui, o Quick, está mandando a mensagem. Então, a síndrome do olho seco, a gente tem que detectar se ela é leve, moderada ou severa. Para cada tipo, há um tratamento. Então, numa um pouco mais avançada, a gente tem alguns tratamentos com alguns colírios específicos, inclusive que tem que ser mandado manipular em farmácias de manipulação oftalmológica, que hoje tem poucas no Brasil. Então, a gente tem uma de referência em São Paulo. Algumas vezes é preciso obstruir o ponto lacrimal para que a lágrima fique um pouquinho mais no olho. E algumas vitaminas também ajudam. Então, tem que detectar assim, qual é o tipo de olho seco para saber qual o tratamento indicado. A nossa ouvinte perguntou em relação ao olho seco. E, doutor, o excesso de lacrimejamento, né, que é o contrário do olho seco, né? O que esse fator aí pode indicar, doutor? Aí, assim, pode haver uma obstrução do canal lacrimal, do ponto lacrimal, pode haver uma má lágrima mesmo. A lágrima ela é formada basicamente de água, gordura e muco. Então, algumas vezes tem pouca gordura na lágrima, ela não segura muito no olho, ela é uma lágrima muito aquosa, isso acaba escorrendo a lágrima, que a gente chama de epífora, o termo correto do lacrimejamento. Então são várias causas. Uma alergia também pode às vezes fazer com que o olho fique lacrimejando. Um corpo estranho no olho vai fazer com que ele fique lacrimejando, que o olho vai tentar expulsar aquele corpo estranho. Então são várias as causas do lacrimejamento. Muito bom, 12h59, já estamos chegando a 1h. Deixa eu só lembrar aqui ao nosso internauta que está na nossa live no YouTube que está acontecendo um feirão, né? O seu ouvinte também, do Bem Viver, ali na Moreto Bem Viver, né, na Bento,
ao lado da Lubrifil. Você que está acompanhando aí no YouTube pode ver algumas ofertas ali na nossa live, né? Tá em looping ali as ofertas, ofertas sensacionais. E também tem um QR Code ali para você que tem interesse em fazer anúncios aqui na nossa live também. Aponta lá no QR Code que você vai ter as informações, tá bom? Então passa lá na Moreto Bem Viver e aproveite as ofertas. Dr. Alisson Kampmann, muito obrigado pela participação, pela presença, né? Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Daqui 15 dias a gente volta a se encontrar aqui na Verde Vale, certamente com mais assuntos aí bastante relevantes, que olha, o mundo da oftalmologia tem assunto de sobra aí para a gente tratar ao longo do Hábitos Saudáveis. Valeu, doutor, grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, agradeço novamente. Cada 15 dias estaremos aqui, tem muito assunto, vai ter muito tempo para a gente debater isso. Querem mandar as perguntas, fiquem à disposição e daqui 15 dias voltamos. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado ao Dr. Alisson Kampmann, que a partir de hoje também passa a integrar o quadro Hábitos Saudáveis aqui na Verde Vale.